Esther, ela era uma mulher totalmente improvável. Se você encontrasse Esther na rua, por mais que ela tinha uma beleza fisicamente falando, mas ninguém imaginaria que um dia Esther poderia ser uma rainha. E quando Mardoqueu avisou Esther que ela participaria desse processo com outras mulheres, ele disse: Esther, não conta suas origens. Não conta que você é uma mulher judia, porque isso não favorecia Esther. E Esther, ela teve paciência. Ela entendeu que há um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3, do verso 1, diz que tudo nesse mundo tem o seu tempo e a sua ocasião. Como eu tenho criança em casa, eu trago isso com muita veracidade. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para brincar, há um tempo para ir à igreja, há um tempo para ir ao colégio, há um tempo para dormir. O meu exemplo é possível dormir e escovar os dentes ao mesmo tempo? Não é. Então, há um tempo para todas as coisas. Esther, ela compreendeu e teve paciência. Ela teve o seu tempo de morrer e o tempo de nascer. E aqui eu te faço uma pergunta. Será que você está respeitando o tempo que você está vivendo na sua vida? Esther, ela passou um ano recebendo instruções. A mesma coisa, todo dia. Esther, ela teve paciência de aprender todo dia a mesma coisa. Só que além das instruções, o que foi mais poderoso, ela colocou em prática tudo o que ela aprendia. Esther, ouvindo as instruções todos os dias por um ano e colocando em prática, Esther foi obediente e humilde. E aqui está o segundo pilar: obediência e humildade. E tem uma ligação muito grande nesses dois pontos entre obediência e humildade. Geralmente, a pessoa que não é humilde, ela não gosta de se submeter a outras pessoas. Ela não gosta de se submeter a instruções. Esther, ela foi humilde. E pela sua humildade, ela se dispôs a aprender. E ela se tornou uma das rainhas mais poderosas, mais influentes. E até hoje se comemora o livramento do povo judeu das mãos de Hamã, que é a festa Purim. O que Esther fez, imagina você fazer algo, deixar um legado de geração em geração. Até hoje se comemora os feitos de Esther. Até hoje se comemora a humildade, a obediência de Esther. Gente, que legado é esse? E eu te faço outra pergunta. O que eu estou fazendo ou o que eu tenho feito para deixar como legado para as minhas gerações? Quando Esther chegou na presença do rei, ele ficou encantado com a beleza de Esther, com a inteligência de Esther. Então, ele a coroou ela como rainha. Porém, tinha Hamã, um homem muito inteligente, porém, ele era maldoso. Então, ele decidiu fazer um plano pelo seguinte motivo. Ele notou que Mardoqueu não prostava à sua presença. Então, ele contou isso ao rei, e o rei e ele decidiram, então, marcar um dia que todo o povo judeu morreria. Eles decidiram acabar com o povo judaico. E quando Mardoqueu recebeu essa notícia, ele ficou muito furioso e ele saiu pelas ruas rasgando as suas roupas. Quando Esther soube que Mardoqueu fez isso, ela mandou roupas para Mardoqueu, só que Mardoqueu mandou um recado para Esther. Esther, você não pensa que você vai ficar livre não, tá? Porque você faz parte desse povo. Então, se o povo morrer, certamente você morrerá também. Eu penso que Esther teve muito medo nessa hora, desde quando houve esse decreto que o povo judaico morreria. Esther, ela pode até ter sido um pouco egoísta, mas Esther, ela era fiel ao seu povo. Ela tinha um coração ensinável e na hora, ela voltou atrás. E ela se posicionou com ousadia e decidiu que faria um jejum por 3 dias e 3 noites. E convidou todo o povo que jejuasse também. Esther, ela foi uma mulher fiel ao seu povo. Ela pode até ter errado em algum momento, mas ela voltou ao seu posto com fidelidade. E ela disse: o que acontecer com o meu povo, acontecerá comigo também. Esther, ela tem aqui uma lição. O quanto nós somos fiéis ao que nós nos comprometemos com o outro. O quanto nós somos fiéis com a aliança que nós fizemos. E Esther, ela foi fiel ao seu povo, mesmo que isso levasse à morte. Mas ela não voltou atrás. O quanto nós estamos honrando o compromisso que nós fizemos. E é honrar até o fim.
Esther, ela pediu oração, porque ela ia se adentrar na presença do rei sem ser convocada. Lembra que aquele que se adentrasse na presença do rei poderia morrer? Mas Esther, nesse momento, Esther, ela quebrou regras, mas não quebrou princípios. Vasti quebrou princípios, porque ela foi orgulhosa. Mas Esther, ela decidiu se adentrar na presença do rei sem a sua convocação. Esther, ela fez isso pela fidelidade ao seu povo. E ela se adentrou na presença do rei com o coração aquebrantado. E nesse momento, o rei estendeu o cetro da justiça. E ele disse para Esther: pede o que quiseres, que eu te darei. E fidelidade é o terceiro pilar que nós podemos aprender com Esther. Eu já quero também entrar no quarto pilar, que é ousadia. Esther, nesse momento que ela decide se adentrar na presença do rei sem ser convocada, ela foi ousada. E aqui fica uma lição para nós. O quanto você tem escutado os outros, o quanto você tem vivido somente para agradar o outro, o quanto você tem aceitado a impor, a viver as regras que a rede social te estabelece, que a televisão estabelece, ou você tem decidido a viver e manter o seu propósito, manter o seu foco. O que você tem vivido? Esther, ela se adentrou na presença do rei. E olha como ela foi inteligente. Esther, ela poderia ter se adentrado na presença do rei de forma desesperada. Rei, eu vou morrer, vou me matar, pelo amor de Deus. Mas não. Esther, ela usou de sabedoria. Ela foi inteligente em saber agir no momento certo. Ela foi inteligente em observar o momento certo. Ela não agiu pelos seus impulsos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Mas naquele momento que ela se adentrou na presença do rei, ela tinha convicção que ela queria interceder pelo povo. E Esther, então, ela ofereceu um banquete e ela pediu que chamasse Ramã. E eles foram a esse banquete no dia seguinte. E o rei, mais uma vez, disse: pede o que quiseres que eu te darei. Mas Esther, com sua inteligência, e na própria Bíblia diz que precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Eu acho que é esse comportamento que Esther tinha. Esther, ela tinha inteligência de observar para agir no momento certo. Ela observava as circunstâncias a todo momento, para ela entender qual é o momento de agir. E Ramã se sentindo o tal poderoso naquele banquete. E o rei disse novamente: Esther, pede o que quiseres que eu te darei. E Esther pediu então mais um banquete. Esther, ela era uma mulher paciente. Ela foi uma mulher perspicaz. E aqui entra o quinto pilar que nós podemos aprender com Esther: perspicaz. Esther, ela sabia esperar o tempo certo de todas as coisas. E Ramã, muito furioso, na intenção de matar Mardoqueu, ele pediu para montar uma forca gigante. E qual era a intenção de Ramã? No dia desse banquete que a Esther propôs novamente, eu vou pedir isso ao rei. E o que aconteceu? O rei perdeu o sono. E nesse momento que ele perdeu o sono, ele pediu para que olhasse alguns documentos do reinado. E quando ele olhou esses documentos, ele viu que ele tinha recebido um livramento da morte. E Mardoqueu trabalhava de frente para o palácio. E quando ele soube desse planejamento, ele falou: Esther, avisa o rei que ele foi já jurado de morte. E quando o rei viu que isso foi registrado e tinha o nome de Mardoqueu, ele falou: mas esse homem, ele me livrou da morte? O que fizeram para ele? Ah, rei, não fizeram nada. Mas como assim nada? Ele me salvou da morte? E não fizeram nada? Não, não fizeram nada. E ele imediatamente perguntou para Ramã: Ramã, o que eu devo fazer para uma pessoa que me livrou da morte? O que você faria? E aí ele, todo presunçoso, né? Ele falou assim: rei, eu pegaria as vestes reais, as melhores vestes. Eu colocaria num cavalo, eu andaria pelas cidades e eu dizia: isso aqui é a pessoa que o rei quer honrar. E nesse momento, ele falou: muito bem, então faça isso. Mas faça isso para Mardoqueu. E naquela hora, ele ficou muito envergonhado. Ficou furioso. E ele teve que fazer exatamente como ele propôs ao rei, achando que era para ele, mas era para Mardoqueu. E quando tudo isso aconteceu,
foram para o segundo dia do banquete. E nesse momento, o rei olhou para Esther e disse: pede o que quiseres, que eu te darei. E nesse momento, Esther pediu, avisou o rei: eu e o meu povo vamos morrer. E eu quero pedir misericórdia, intervenção por esse decreto que fizeram. E nessa hora o rei: mas o que foi isso? Que horrível! E Esther olhou para Hamã e perguntou para ele. E Hamã, que tinha sido a causa de tudo isso. E nesse momento o rei ficou furioso. E a mesma forca que Hamã preparou para Mardoqueu foi nela que o rei pediu para enforcá-lo. E Esther adentrou na presença do rei mais uma vez, sem ser chamada. Mais uma vez Esther foi ousada. E ela pediu que o rei assinasse um decreto e que o povo pudesse se defender e naquele dia agradecer pela vida. E o rei pegou o anel de Hamã, colocou em Mardoqueu, e Mardoqueu se tornou o primeiro-ministro do rei. Que história incrível! Olha o quanto nós podemos aprender com a história de Esther. O rei, ele honrou Esther, porque ele sabia quem ela era. E no 13º dia, eles comemoraram, que até hoje se comemora, que é a festa do Purim. E no 14º dia, festejaram esse livramento. E encerramos essa semana com a história de Esther e esses 5 pilares tão poderosos. O primeiro foi que ela foi uma mulher paciente e ela soube esperar o tempo de todas as coisas. Ela teve o tempo de morrer, para morrer, e o tempo para morrer até para os seus próprios interesses. Porque ela sabia que aquilo que ela carregava não condizia com o novo estilo de vida que ela iria ter. Ela soube o tempo de ressurgir, o tempo de começar de novo. E segundo, ela foi humilde e obediente. Esther, pela sua humildade, ela se tornou uma das rainhas mais poderosas que já existiu. Terceiro, ela foi ousada. Ela quebrou regras, mas não quebrou princípios. Ela se adentrou na presença do rei por 2 vezes sem ser chamada. Terceiro, o quarto, ela foi fiel. Ela foi fiel ao seu povo. Esther era uma mulher fiel. Ela honrava com seus compromissos até o fim. Nem que isso levasse à morte, à própria morte. Quinto, ela foi uma mulher perspicaz. Ela era uma mulher e ela foi uma mulher inteligentíssima. Ela sabia o tempo de entrar em ação. Ela não agia conforme os seus sentimentos e as suas emoções. Ela não era uma mulher impulsiva, mas ela sabia o tempo certo. Ela observava as circunstâncias. Esther, ela foi uma mulher muito sábia. E fica aqui a reflexão: o que nós podemos aprender com Esther? Será que nós podemos aprender a ser paciente? Será que nós estamos ultrapassando as fases e o tempo na nossa vida? Será que nós podemos aprender com ela a receber instruções e de forma humilde colocá-las em prática, em obediência? Será que nós podemos ser mais ousadas e fazer além do que proporam para nós? O que nós podemos aprender com Esther? Será que nós precisamos honrar os nossos compromissos até o fim? Quando você aprende a honrar no pouco, você será colocada no muito. O que nós podemos fazer com tudo isso, com a história de Esther? Esther, ela foi ousada, mas ela foi prudente. Ela sabia colocar em prática tudo o que ela aprendeu. E a grande chave que eu vou deixar aqui para vocês sobre a história de Esther é que nós precisamos entender o tempo certo de todas as coisas e ter um coração ensinável para aprender com o outro, para aprender com a história do outro. Muitas vezes nós reclamamos do outro, reclamamos do marido, reclamamos com quem nós convivemos e nós queremos, na verdade, de fato, que a mudança vem do outro, mas na verdade a mudança ela vem de você. A transformação, ela começa dentro de você. E pedir a Deus e a chegar a Deus com o coração aquebrantado, na certeza de que Ele fará e já fez muito por você. Mas as suas ações precisam condizer com a sua identidade.
Começamos o ano, iniciamos o ano de 2024 e felicitações de feliz ano novo. O ano é novo, mas para você o ano só será novo se você mudar as suas ações e os seus comportamentos e realmente fazer diferente. Um beijo no seu coração e que você possa pegar tudo isso e realmente fazer o seu ano de 2024 diferente.